Planilha de dimensionamento de consolos curtos retangulares. Primeiramente, você vai entrar com os dados iniciais de dimensões do consolo e cargas. Primeiramente aqui com a altura do consolo, largura do consolo, comprimento do consolo, distância da carga em relação à face do pilar, que seria esse valor A aqui, e a distância da carga em relação ao centro do pilar, que é a distância E, que no caso aqui, em relação à largura do pilar. A distância E é a excentricidade da carga em relação à largura, porque essa distância, essa excentricidade, causa torção no pilar. Se houver essa excentricidade, você coloca aqui. Dimensão do pilar, que é essa dimensão aqui em relação à direção AP do pilar. Tipo do agregado brita 0, 1 ou 2, porque isso aqui vai interferir no espaçamento das armaduras longitudinais. FCK do concreto, que vai de 25 até 50 MPa. Cobrimento do concreto, que tem a opção de você escolher de 2,5, 3, 4 e 5 centímetros. Você vai inserir aqui a carga pontual já de projeto, ou seja, majorada. Essa carga VD aqui. Depois, a força horizontal atuante no consolo, se houver, você coloca aqui também. Carga HD. E a torção atuante. Se houver uma torção conhecida, aí você coloca aqui, porque aí a planilha vai verificar automaticamente a resistência do consolo à torção. Então temos dois tipos de torção aqui. A torção que é aquela em relação a uma carga excêntrica que você colocou aqui. Ou se você não sabe a excentricidade da carga, você coloca aqui direto a torção conhecida. Se você preencher os dois, a planilha vai pegar o maior valor, produto dessa excentricidade ou então essa torção conhecida. Se você não colocar nenhum, a planilha na parte de verificação a torção vai considerar somente o cortante, ou seja, a carga VD atuante. Aqui, automaticamente, com os dados apresentados ou inseridos, ele vai calcular aqui a altura útil, o FCD, o FYD, e aqui a relação AD do consolo, que é a distância de aplicação da carga na direção do comprimento em relação à face do pilar, dividido pelo D, que é a altura útil do consolo. E aí a planilha vai verificar se é um consolo curto sim ou não. E aí, se a planilha verificar que esse consolo não é o consolo curto, ela vai avisar aqui e vai dizer que o método adequado não é esse da planilha. Ou é um consolo calculado como viga, ou é um consolo calculado como consolo muito curto. Aqui a planilha é somente para consolos curtos. Aqui, automaticamente, ela calcula as armaduras principais do tirantes, faz a verificação de taxa mínima. Você escolhe aqui a bitola do seu tirante, de 5 até 16 milímetros. E aí ele dá automaticamente o espaçamento e verifica o espaçamento mínimo aqui em relação a pelo menos 3 centímetros, que seria aí mais ou menos o diâmetro do vibrador de concreto. E aí, se a verificação der ok, ele vai ficar aqui ok. Se não, ele vai dar um aviso aqui dizendo que o espaçamento é abaixo do mínimo, certo? Vai dizer que tem que aumentar o fio. Automaticamente também ele calcula a armadura de costura, que são essas armaduras aqui longitudinais na face externa do consolo. Você escolhe aqui a bitola da sua costura, da sua armadura de costura. Escolhe a quantidade de barras aqui. E dependendo da bitola e da quantidade de barras, ele vai dar um aviso dizendo que o espaçamento ou o diâmetro ele está fora do mínimo ou máximo permitido, certo? A armadura transversal, mesma coisa também. Ele faz as verificações aqui de acordo com a NBR 9062 de 2017, também 6118 de 2023. Ele pede aqui as bitolas transversais, a sua escolha. Você escolhe também a quantidade de barras a ser colocadas nessa posição de estribos verticais, que são esse aqui, ó, o N3. E aí ele dá o aviso também, dependendo da quantidade de barras e do diâmetro, se é necessário aumentar o diâmetro ou não. E também ele faz a verificação aqui se a área de aço escolhida aqui pelo usuário, ela é suficiente em face da área de aço transversal calculada. E aqui, por último, ele faz as verificações das resistências, que no caso aqui, primeiro, a biela comprimida, e depois aqui a resistência da torção combinada ao cisalhamento. Lembra que a gente comentou da torção anteriormente? Então, se não tem torção, ele vai fazer só a verificação do cisalhamento, porque a verificação da seção combinada ao cisalhamento, segundo a NBR 6118, depende aqui do cortante atuante em função do cortante resistente, mais da torção atuante em função da torção resistente, e esse valor tem que ser menor ou igual a 1. No caso, se a torção não existir, essa parcela aqui vai ser zero, mas ainda há a existência de cortante, que é o valor de VD aqui, então essa parcela de torção vai ser zerada, mas o VSD vai continuar sendo verificado.
E aqui ele vai avisar se o consolo resiste à torção combinada aos seus elementos ou não. E aí você, caso não resistir, você vai fazendo as alterações necessárias de seção ou de FCK até que ele venha a resistir, certo? Aqui eu tenho aqui os desenhos que explicam o esquema de montagem e conversão de cargas aqui. Mais embaixo tem aqui a explicação de quais são as armaduras. E aqui também uma explicação com relação à torção aqui, a questão da excentricidade na direção da largura que causa torção. Mais aqui do lado tem uma prévia do detalhamento, explicando onde está o N1, N2, N3, as dimensões de acordo com o que o usuário alimentou aqui na primeira coluna, e aqui o detalhamento das armaduras conforme o que foi calculado, certo? No primeiro caso, N1 aqui o tirante, N2 armadura de costura e N3 estribos verticais. E aqui mais embaixo aqui um resumo do aço desse consolo que foi calculado, com a quantidade de acordo com a bitola escolhida e também o volume de concreto desse consolo. Mais embaixo aqui nessa segunda guia, eu tenho os memoriais de cálculo, que são automáticos em relação àquilo que foi alimentado na guia anterior, e faz as verificações também automaticamente aqui, se tiver alguma coisa que não passar. É importante que primeiro você faça com que essas verificações atendam ao que as NBRs 9062 e também 6118 de 2023 sejam atendidas. E aí, quando tudo estiver passando, você vem para o memorial de cálculo. E depois de tudo calculado aqui, verificado e tudo estiver passando, você vem aqui e dá o Ctrl P e automaticamente aqui ele vai te dar a opção aqui de configurar a página para impressão. Então aqui está a memória de cálculo. Basta você apertar Ctrl P na segunda planilha e aí depois que tudo tiver passado, você confirma aqui a impressão, beleza? No mais, qualquer dúvida, entre em contato com o suporte. Então, um abraço.